Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Padre Estevão Ferreira e a participação de Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia. Oi, gente, muito boa noite para você que está na sintonia da Rádio 9 de Julho, em AM 1600 kHz, em ondas curtas de 31 metros, em 9.820 kHz, em qualquer lugar do Brasil, também pela internet, quem acompanha a gente, pelo bastidoresdoradio.com, pelo radiosITVs.com e pelo famíliamissionária.com.br. Depois de alguns dias, alguns programas distantes de vocês, estou aqui de volta. Sou o Padre Estevão Ferreira, estou aqui de volta. Obrigado pela oportunidade de nós nos encontrarmos novamente nesse nosso momento de partilhar a vida, partilhar vitórias, partilhar esperanças, nos ajudarmos sim, porque afinal de contas ninguém consegue vencer o problema da dependência química, ninguém consegue superar essas dificuldades, esses desafios que não são pequenos de jeito nenhum, nem enfrentar as dores, superar as dores sozinho, mas não dá de jeito nenhum, viu? Você sabe disso, sabe que pode contar conosco e com milhares de pessoas que passam pela mesma situação que você. Por isso, nessa noite, nós queremos que você tenha uma experiência mesmo de encontro, de apoio, de amizade, de companhia. Saiba que não está sozinho em momento algum. Além do que, do ponto de vista da fé, o Senhor está com você e você pode contar com pessoas, irmãos e irmãs que vivenciam situações semelhantes à sua, ou piores, até mesmo mais graves, mais intensas do que a sua, e estão encontrando e encontraram respostas. Vale a pena enfrentar o problema de frente, vale a pena tocar a vida em frente com esperança, com alegria, com amizade. Nosso boa noite para quem nos ajuda nesse programa todos os dias, aqui na mesa de som, Lucas Martins. Boa noite, Lucas. Católica. Boa noite para quem está atendendo o telefone hoje, a Rosângela. Você vai ligando para cá, 3932-1600, participa com a gente e liga que a Rosângela atende você com todo carinho, toda atenção. Queremos a sua participação quanto ao assunto, porque o assunto é importante hoje, tá? Mais uma vez. E agradecer a Sandra Catalano, que faz o apoio na produção do programa Tocando em Frente. Quem conversa com a gente hoje tem uma convidada muito bacana, muito especial para conversar conosco, doutora Neliana Buzzi Filho, que é psicóloga, professora, doutora Neliana Buzzi Filho, psicóloga, doutora em Ciências de Saúde Mental pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, com o tema Motivação para o Tratamento do Alcoolismo. E o tema de hoje é entrevista motivacional. Ela vai explicar para a gente o que é essa entrevista motivacional, como alguns aspectos da abordagem, a gente entender melhor todo o resultado do seu trabalho de pesquisa muito sério e que, sem dúvida, traz luzes importantes para esse tema que é tão difícil, que é gerar assim no indivíduo, despertar no indivíduo o desejo de aceitar ajuda, de buscar ajuda para si mesmo. E como sempre, aqui ele pensou que ia esquecer dele. Ivanildo de Andrade. Boa noite, Ivanildo. Muito boa noite, que bom ter a sua companhia. Que bom fazer companhia pra você hoje, viu, Ivanildo? Boa noite, Padre Estevão. É muito bom tê-lo de volta aqui na mesa. O Padre Estevão não vai nem me apresentar hoje, né? Não, que isso. Mas que bom. Você já está quase o âncora desse programa aqui. Hoje, aliás, disseram que eu vim fazer uma participação especial no programa, com muita alegria, sem dúvida alguma. É isso aí, Padre Estevão, um prazer enorme tê-lo de volta, né? Acho que hoje nós temos um tema muito bacana para ser falado, né? Com a doutora Neliana, uma excelente profissional, realmente um ícone aí na questão da dependência química. E é isso, desejar a todos os ouvintes aí uma boa noite, né? Que liguem para nós durante o programa, se quiserem interagir conosco também pelo Facebook, facebook.com Tocando em Frente, /Tocando em Frente, e também pelo e-mail, né? Programa Tocando em Frente, e-mail tocando em frente @radio9dejulho.com.br, ou pode também ligar, né? No 3932-1600, 3932-1600. Muito legal essa pauta de hoje, Ivanildo, sempre trazendo pautas importantes aqui, né? E tenho certeza que vai trazer muitas luzes para você que está em casa e vivencia situações muito semelhantes com o seu familiar, com o seu dependente, ou até mesmo
relativos à sua própria vida e à sua experiência. E temos depois, também na segunda parte do programa, outra participação muito bacana, muito legal, é de quem vivencia isso na prática, como familiar de dependente, né? Temos uma outra entrevistada, outra participação, né, Ivanildo? Pode apresentar. A Ruth Prenholato, da comunidade Casa Esperança e Vida, que vai também falar um pouco pra gente do intensivão. Pois é, aplicações práticas, ações práticas que têm ajudado e ajudam muitas pessoas, muita gente, e você participa aqui, esteja atento, a sua participação é importante, é fundamental, porque tocar a vida em frente com um olhar de esperança é importante demais. Boa noite! Começando nessa noite, vamos dar as nossas boas-vindas, nossa boa noite para a doutora Neliana. Doutora Neliana, muito boa noite. Boa noite. Desde já quero agradecer, quem fala Padre Estevão, desde já quero agradecer a sua participação conosco, sua atenção nessa noite de sábado, participar do nosso programa e nos ajudar, sem dúvida, e ajudar o nosso público a compreender um pouquinho melhor essa realidade tão dura, né, a respeito da dependência química e como ajudar seus familiares, né? Muito obrigado desde já, viu, doutora Neliana? Que isso, é um maior prazer poder participar e ajudar as pessoas que precisam. Doutora Neliana, é o Ivanildo, tudo bem? Tudo bem, Ivanildo, e você? Uma boa noite para a senhora, um prazer enorme tê-la conosco. Igualmente. Acredito que a sua participação será muito rica. Muito obrigada. Muito bem, o tema do seu trabalho, da sua tese de doutorado é muito interessante. Motivação para o tratamento do alcoolismo é um dos grandes calcanhares de Aquiles, assim, se eu compreendi bem, né? No sentido de despertar no dependente o desejo e a vontade de aceitar ajuda. O que é realmente, como a gente pode entender o que é entrevista motivacional e como que ela pode ser utilizada no tratamento da dependência química, doutora? A entrevista motivacional, ela é definida como um estilo de conversa altamente colaborativa, né? Colaborativa no sentido de trabalhar a motivação, as razões, os argumentos que o próprio dependente tem para se tratar, ou mesmo quando ele não quer se tratar, né? A entrevista motivacional, ela foi delineada no tratamento da dependência química, hoje ela é utilizada para vários outros problemas de saúde, mas nós sempre buscamos a força, o que o dependente químico ele tem de positivo, e a partir daí a gente fortalece essa motivação e cria o compromisso com a mudança, né? Trabalhando basicamente o problema da ambivalência. Porque o dependente químico ele apresenta muito a questão da ambivalência, quero ou não quero usar. E isso essa é a grande barreira mesmo nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, quando no enfrentamento dessa situação tão difícil da dependência. Eu digo isso do ponto de vista dos familiares. Acaba sendo uma barreira muito grande e muitas vezes não compreendida pelos familiares, porque às vezes, na grande maioria dos casos, né, o dependente químico tem muitas perdas e as pessoas se questionam, mas como ele ainda consegue pensar em usar a substância, né? Eu sempre falo, a dependência química é a doença do prazer, né? É muito ruim, por exemplo, fazendo um paralelo, você sentir a depressão, você sentir aquela angústia, aquela tristeza. Agora, quando a gente fala do uso de drogas, de álcool, de tabaco, pressupõe um prazer, é um prazer clínico, né? A pessoa, ela tem efeitos biológicos, ela tem uma sensação de prazer. Isso, Ivanildo, quando a gente não pensa também nos casos de comorbidade, por exemplo, depressivos, ao usar álcool, melhoram o quadro depressivo, né? Ansiosos, que muitas vezes passam a usar tabaco ou maconha para melhorar o quadro da ansiedade. E muitas vezes eles nem sabem que tem esses quadros psiquiátricos e enveredam pelo uso da substância, até numa tentativa automedicamentosa. Então, é isso que dá essa ambivalência, né? Às vezes a pessoa, muitas vezes ela quer deixar de usar, mas ela não consegue porque ela tem um bem-estar, né? E a entrevista motivacional, ela vai focar exatamente na ambivalência, né? Porque o que é a ambivalência? É um estado onde simultaneamente a pessoa tem sentimentos, atitudes e pensamentos totalmente conflitantes sobre a substância, né? E isso é desagradável, né? Porque uma hora a pessoa pende para um lado positivo, outra hora ela pende para o lado negativo. Então isso acaba gerando um desconforto, mas que não muda o comportamento.
A pessoa só tem esse desconforto da ambivalência. A entrevista motivacional vai justamente focar a ambivalência. Outra coisa que me faz pensar aqui, essa entrevista motivacional, ela claro que ela é técnica, não é? Ela é técnica, ou é possível orientar, por exemplo, a família para uma abordagem no primeiro momento, para conversar com o indivíduo, ou ela só é possível ser aplicada já lá no momento de que ele está diante do profissional de saúde, doutora? Veja bem, ela é uma técnica, uma abordagem que requer estudo, capacitação, treinamento, mas tem alguns conceitos que de repente eu posso dividir com vocês e que talvez possa dar algum auxílio para as famílias, né? Por exemplo, a entrevista motivacional, ela trabalha muito com o conceito de parceria, né? Parceria no sentido assim, estou disposta a te ajudar. Né? No que eu posso te ajudar? Porque muitas vezes a família já sabe exatamente tudo que o dependente químico quer fazer e já vai falando, e aí o dependente químico se fecha. Né? Então deixa o dependente químico falar. Né? Aceitação é um outro princípio da entrevista motivacional. Né? Aceitação no sentido de empatizar, de se colocar no lugar do outro, de oferecer suporte, de oferecer ajuda a essa pessoa. Muitos familiares podem estar se perguntando nesse momento, mas e quando o dependente químico não quer receber ajuda? Mesmo quando o dependente químico não quer receber ajuda, o familiar pode sinalizar, olha, eu estou aqui, né? A hora que você precisar, eu estou aqui e eu posso te ajudar. Um outro princípio da entrevista motivacional é a compaixão. Né? O que é a compaixão? É você promover ativamente o bem-estar do outro, priorizando as necessidades do outro. Né? Esse eu acho que talvez seja um conceito um pouco mais difícil para o familiar, né? Porque quando a gente fala da compaixão no conceito de tratamento, Ivanildo, do que eu estou querendo dizer? Você está andando num carro, você sofreu um acidente, bateram no seu carro, né? E naquele momento você quer que a sua mãe ou que um paramédico te socorra? É uma pergunta. Uma pergunta? Quem está falando é o Padre Estevam. Eu, do ponto de vista, no momento lá, acho que a primeira pessoa que vem à minha mente é minha mãe, mas eu torço para chegar logo um paramédico, doutor. Exatamente, né? Por quê? Porque o profissional, ele não tem um envolvimento emocional. Sem então dúvida. A gente vai conseguir ser mais compassivo no sentido de ver quais são as necessidades daquela pessoa que está lá. Que bom, eu me senti normal agora, hein? Que bom que eu me senti normal agora, hein? Não, você se sentiu perfeitamente normal, fica tranquilo. Porque se fosse sua mãe, você ia ter um alívio por um lado, mas uma angústia por outro, porque ela não ia poder te socorrer, não é? Então a compaixão é muito no sentido de você visualizar as necessidades do outro. E a família, como também está envolvida com a problemática, às vezes não consegue ser tão imparcial. É verdade. Né? Eu sempre falo que a família acaba adoecendo junto. Então a compaixão é um dos conceitos da entrevista motivacional, mas que talvez o familiar tenha um pouco mais de dificuldade, né? E o quarto conceito dentro da entrevista motivacional é a evocação. Evocação é quando nós vamos atrás dos argumentos, das razões, dos motivos para que a pessoa possa estabelecer um comprometimento com a mudança. E muitas vezes com a mudança, é claro que assim, quando falamos mudança, a mudança é abstinência. Mas às vezes no primeiro momento o dependente químico ainda não consegue nem se visualizar sem o uso da substância, mas ele consegue visualizar que ele tem um problema de trabalho, ele consegue visualizar que ele tem um problema com a saúde, ou ele consegue visualizar que ele tem um problema com os filhos, com a esposa. Então vamos trabalhar isso. Então, ou seja, vamos tentar traduzir aqui traduzir, nem não é que precisa, mas é o que se diz assim, a gente tem que é preciso encontrar um gancho, né, na vida desse indivíduo aí, um gancho onde ele possa se apoiar, né, um ponto para ele, um ponto de partida aí.
É um ponto de partida. E é um ponto de partida que faça sentido para ele. Para ele, né? Um gancho para ele, não para nós. E isso é importante para quem está em casa ouvindo a gente como familiar, porque às vezes, na maioria das vezes, a família faz a abordagem do seu ponto de partida, porque não conhece esse indivíduo também, não é? Doutora Neliana, o Ivanildo, quando se fala dos princípios, né, gerais da entrevista motivacional, a senhora citou a compaixão. Uhum. É interessante porque a palavra compaixão, a gente percebe que não é muito utilizada no meio técnico, digamos, e sim a palavra empatia. Qual seria a diferença, doutora? Então, a entrevista motivacional ela tem passado por várias adaptações e alterações. Na primeira edição dela se falava em empatia. Uhum. Hoje o termo foi substituído por compaixão. E a compaixão, o que os autores, o Miller e o Honig, querem dizer com isso? Não adianta só você se colocar no lugar do outro. Você, além de se colocar no lugar do outro, você precisa mostrar que você está sensibilizado com aquela questão, que você está empenhado em ajudar e que você está ao lado daquela pessoa. Né? Então eles substituem o termo empatia pela compaixão, que seria algo bem mais amplo até do que a empatia. Uhum. Me parece ter um viés mais humanista. Muito mais humanista. O cuidado que nós temos que ter é de não confundir a compaixão na entrevista motivacional com algo assistencialista, com algo religioso, porque compaixão, por exemplo, é um termo muito utilizado pelos religiosos. Mas aqui dentro da entrevista motivacional, ela é muito usada no sentido assim, eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar e você vai pescar o seu peixe. Que parecer, posso falar agora do ponto de vista do religioso. E como mineiro, olha, compaixão não é ter dó. Essa compaixão não é ter dó, não é ter pena, não é isso? Isso é bem claro, pessoal, não é ter dó, não é ter pena. Porque a compaixão do médico, do paramédico que vai me encontrar no acidente, ele vai fazer o que for necessário para que eu preciso para salvar a minha vida. Exatamente. Essa é a ideia. Então, isso é interessante, importante para quem é familiar, aprender a ter esse olhar. Porque às vezes, normalmente a família tem muita dificuldade. Ela quer uma mudança a todo custo, mas às vezes ela não quer assumir algum custo que cabe a ela, nesse sentido, do ponto de vista do seu dependente, né? Exatamente. Doutora, só retomando a questão da ambivalência, a gente pensando numa definição, a senhora já até deu uma explanação sobre o que seria. E aí, só retomando, né, como que é possível trabalhar esta ambivalência, né, essa dificuldade no dependente químico? Dentro da entrevista motivacional, o nosso foco primário é o engajamento. Né? Porque muitas vezes essas pessoas vêm para tratamento não querendo se tratar. Vieram porque o patrão mandou, porque a mulher está trazendo, porque a família está desesperada ou porque ele está com um problema. Uma ordem judicial, né? Às vezes. Exatamente. Então, que a gente chama de passar o pano. Exatamente. Então, assim, ok, que ele venha com essa demanda, porque esse é o nosso dia a dia na dependência química, é o que mais a gente lida. Só que daí, primeiro nós precisamos engajar, que ele vem com este motivo inicial, mas aí nós vamos realmente prospectar o motivo real pelo qual ele veio. Para isso, o passo seguinte seria identificar um objetivo para a mudança, que não externo a ele, mas que seja interno. E com isso nós evocamos as razões que ele tem para mudar, né? Quais são os argumentos, quais são os fundamentos, o que ele justifica para essa mudança. E aí, na etapa final, é fazer um planejamento, né? Mudança de estilo de vida, se precisar tratamento médico, psicológico, assistente social, trabalho, moradia, enfim, aí a gente vai trabalhar mesmo nesse estilo de mudança de vida global, de uma forma bem ampla. Olhando para essa pessoa de uma forma bem integral, né? Integralizada. Exato. Inclusive, assim, na reinserção na comunidade onde ela mora, né? Com os recursos que a comunidade possui. E quando a senhora fala sobre esta tentativa, né, de fazer com que ele encontre
algo real, é como se ajudasse a pessoa a entrar em contato consigo mesma. Com certeza. Porque o que acontece na dependência química? Ele sempre depende de algo externo a ele. E isso, na maioria dos casos que eu atendo, dá uma sensação de impotência muito grande, né? Muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar sem beber, ela não consegue encarar um diálogo sem cheirar ou sem fumar, né? Ela não consegue estar numa situação social sem o uso de uma substância. Isso acaba dando uma sensação de impotência muito grande na pessoa. A pessoa, ela fica desacreditada, embora com o uso da droga, ela passa exatamente o contrário. Então, no tratamento, a gente é como se fosse tirando essas defesas, né, e mostrando que a gente está vendo sim o que é aquela pessoa e disposto a ajudar. E a partir disso, criando um vínculo de confiança, de relacionamento que também possibilita a pessoa se abrir. Então, a questão do impacto positivo na motivação do dependente, né, a entrevista motivacional, ela impacta positivamente nesta motivação do dependente químico. Exatamente. Porque nós vamos atrás não só da doença ou das coisas ruins, né? Essas abordagens mais confrontativas e mais moralistas, elas têm caído em desuso porque não tem efetividade, né? Eu sempre falo, o dependente químico é inteligente por natureza. De todos os transtornos mentais, a dependência química, eu sempre falo, é o mais inteligente, né? Porque ele tem que lidar com uma série de demandas, né? O dinheiro, a compra, esconder, o horário para usar, ele precisa planejar como que ele vai fazer. Quer dizer, se a gente pegar, observar mostrar, pontuar, na verdade, para o cliente essas habilidades e tentar fazer com que ele jogue essas habilidades para o lado positivo, a recuperação, ela vem. É uma logística muito complexa que ele consegue gerenciar, administrar e aplicar na vida dele de uma maneira muito efetiva, né? Exato. E isso já é um aspecto positivo e tem que ajudá-lo a canalizar essa força aí, essa capacidade, esse aspecto positivo. Isso é muito interessante. Agora, não sei se eu vou acabar voltando no tema atrás, mas até esse momento, até o momento de conseguir levar o dependente diante do profissional, a minha questão é como que a família pode conseguir, de alguma maneira, além da proposta, convencer ou ter uma resposta positiva desse dependente na proposição de buscar ajuda e onde buscar, que tipo de profissional, que tipo de local deve ser buscado para passar por essa avaliação, doutora? Então, até porque muitas vezes o dependente químico ele resiste muito num momento inicial, eu sempre recomendo que a família vá a uma sessão. Ah, tá. Porque o profissional de posse da fala da família, do conhecimento daquela família, pode dar algumas indicações ou algumas dicas e conselhos mesmo para que essa família consiga sensibilizar esse dependente para vir para tratamento. A primeira família. Primeira família, né? Claro que o ideal é que venha o dependente, claro. Né? Vamos supor, se o dependente realmente resiste e não quer, que venha a família, porque daí nós conseguimos sim orientar. Quando você me pergunta especificamente de entrevista motivacional, é uma abordagem nova. E são poucos os profissionais que têm treinamento para isso no Brasil, né? Existe até uma organização da Universidade de Albuquerque que é responsável pelo treinamento e assim, eu sou filiada a essa organização, né? Eu conheço profissionais em Curitiba, no Rio, em Minas, mas são poucos os profissionais que têm de fato esse treinamento. Como um recurso gratuito dentro do tratamento da dependência química, aí nós pensaríamos nos CAPS-AD, que são os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que são serviços gratuitos do governo. Se entrar no site da Secretaria de Saúde, as pessoas conseguem visualizar o endereço mais próximo ao seu local de residência. Isso é importante,
porque apesar de que ser algo muito novo, mas é uma luz importante que sistematiza uma abordagem, sistematiza uma espécie de mistério, uma coisa meio nebulosa, né, no convívio, no contato e na proposição para o dependente de aceitar auxílio, de aceitar ajuda, e traz luzes importantes para as famílias, para os familiares, porque toda resposta, toda solução, ela é encontrada a si mesmo. Tem que ser vivenciada, experimentada, alguém vai descobrir um caminho e vai compartilhar com outras pessoas. É por isso que a gente tem essa oportunidade de ouvi-la falar dessa abordagem muito interessante nessa noite que nosso programa Tocando em Frente. Ivanildo, mais alguma questão? Posso só fazer um adendo? Pode, por favor. Eu acho que é importante, assim, vocês abrirem esse espaço, porque as famílias, elas ficam muito à mercê da mídia, né? O que é tratamento? E o que a mídia revela como tratamento? Internação e os grupos de autoajuda, né? E não existe só esse tipo de abordagem de tratamento, né? Veja lá, os grupos de autoajuda, eu sou fã incondicional, eu acho que eles têm um alcance e é um trabalho voluntário de grande valia, mas quando nós pegamos uma pessoa que entra em síndrome de abstinência, que não consegue parar de usar, ou que tem uma comorbidade psiquiátrica, muitas vezes ela precisa ser vista por um psicólogo, por um médico, para até que ela consiga aderir ao tratamento. Sem dúvida. E as internações são dispendiosas, então não são todas as pessoas que conseguem bancar uma internação, né? Existem outras formas de tratamento, eu acho que é importante que os familiares saibam disso. Doutora Neliana, a ideia do programa é justamente essa, né? É tentar mostrar às pessoas que existem outras possibilidades que além da internação para fazer um tratamento de um dependente, mas e também o quanto é importante o familiar se corresponsabilizar também nesse processo, ou seja, perceber que ele também precisa ser orientado, receber apoio, até mesmo receber algum tipo de tratamento, né? Claro. Só gostaria que, para o pessoal entender, o que seria essa comorbidade psiquiátrica? Comorbidade psiquiátrica é quando a pessoa tem algum outro transtorno psiquiátrico que não só a dependência química. Então, por exemplo, depressão, ansiedade, estresse, transtornos alimentares, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? São comorbidades psiquiátricas muito associadas ao uso de substâncias. Né? Então, muitas vezes a pessoa tem esse quadro e por conta desse quadro procura o álcool, a cocaína, a maconha, o tabaco, né? Como uma forma até de se automedicar, como eu disse, né? De se autotratar. E aí a pessoa acaba tendo 2 problemas psiquiátricos, né? E assim por diante. E se potencializam. Potencializa, além de potencializar, cria um segundo quadro psiquiátrico. Sim. E aí ele busca... Porque as pessoas, assim, o que eu acho importante ressaltar, né? Tá. Ninguém nasce dependente químico, as pessoas se tornam dependentes químicos. Sim. Né? Agora, uma pessoa já pode nascer com transtorno de ansiedade ou com quadro depressivo. Muitas vezes, quando você vai pegar no histórico familiar, já existe isso na história da família. Né? É isso aí, acho que Nós foi de muita importância a forma como a sua participação aqui hoje, e essa forma tão clara, tão simples de explicar, e trazendo luzes para os familiares, principalmente que estão em casa. E esse é um espaço importante da Rádio 9 de Julho que a gente tem criado aqui, e colocar-se à disposição, né, a Rádio 9 de Julho para outros momentos, e dizer assim que a gente vai talvez precisar contar com a sua participação em outros momentos, e vamos procurá-la sem dúvida alguma para nos ajudar e ajudar esse pessoal todo que nos acompanha e que tem buscado ajuda e precisa encontrar mesmo respostas e descobrir que tem caminhos que estão sendo trilhados com resultados positivos. Agradecer desde já a sua participação, muito mesmo nessa noite, conosco assim a sua atenção e disponibilidade, viu, doutora? Muito obrigado. Nada, muito obrigada. Doutora Neliana, se alguém precisar entrar em contato com a senhora, como é que as pessoas podem fazer, né? Se teria algum contato, alguma mensagem? Claro, eu tenho o meu site, até se as pessoas quiserem conhecer mais do meu trabalho e até saber sobre entrevista motivacional, é www.neliana, Eliana com N de navio na frente, Figlier, Figle.com.br,
E o meu telefone é 3807-3327. 3807 3327. Tá ok. Nós vamos deixar também essas informações disponíveis na página do Facebook do programa Tocando em Frente para as pessoas que se interessarem e acredito que a senhora com certeza ajudará àqueles que precisam. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar conosco hoje no programa. E agradecer muito mesmo a sua participação, desejando sucesso e que continue, né, levando adiante aí toda essa sabedoria sobre o tema. Para todos nós. E conte conosco aqui, o que for necessário, conte com o espaço da Rádio 9 de Julho para divulgar alguma ação, alguma atividade que seja de relevância importante, livros, material informativo, conte conosco mesmo com esse espaço da Rádio 9 de Julho. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Sim, pois não, pode falar. Inclusive no site tem até alguns livros da área, né? Se as pessoas quiserem se informar mais sobre dependência química, no site tem alguns livros da área. Eu tenho os 4, viu, doutora? Que bom. Então você pode acessar o site www.nelianafiglier.com.br. Boa noite, obrigado. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Voltamos aí para a segunda parte do nosso programa, querendo mandar um abraço para algumas pessoas que estão conectadas aí conosco: a Natália Prenholato, a Patrícia Capelato, a Adriana, a Silvia Natália, todos aqueles que estão aí, o Márcio Rodrigues, o Murilo Greco. Márcio, um abraço para você, meu irmão. E nesse segundo momento aqui do programa, nós vamos conversar com a Ruth, né, para falar um pouquinho sobre o intensivão. O intensivão é uma modalidade de tratamento que é ofertado pela comunidade Casa Esperança e Vida CCEV. E aí é interessante a gente saber isso, né, como a doutora falou no primeiro bloco. Existem muitas formas de você trabalhar com a dependência química. E a dependência química é realmente um adoecimento, é uma doença muito complexa de se tratar. Então a gente precisa conhecer conhecer todas as possibilidades que existem para se tratar, né? Então, porque é multifatorial, é muito complicada mesmo. Então, o intensivão é mais uma modalidade que está aí para a gente poder ajudar o nosso dependente, né? Boa noite, Ruth, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem, Ruth. Então, o que seria, né? Os ouvintes estão aí nos esperando, aguardando. O que seria o intensivão, né? Para quem qual é o público a qual é direcionado, enfim. Tá. O intensivão, né, é direcionado para os dependentes químicos e seus familiares, tá? Como acontece esse intensivão? O intensivão é uma semana para os dependentes químicos, tá? Aliás, dia 4, agora do 11, nós estaremos começando o intensivão. O que acontece nesse intensivão? O dependente, ele fica essa semana toda conosco, onde ele vai participar de palestras com psicólogos, né, com o médico, vai ter terapia ocupacional e, como nós acreditamos que a dependência é uma doença física, psíquica e de fundo espiritual, o dependente é levado a uma experiência pessoal com Deus, tá? Então, o intensivão de família começa na sexta-feira, tá? Dia 8, né? No caso do 11, a partir das 18 horas, nós estamos recebendo a família. Qual o trabalho feito com a família, tá? Nesse final de semana, a gente passa para a família como lidar com a doença dependência, né? O que fazer, como se comportar diante dessa problemática,
encerrando no domingo, junto com o intensivão do dependente, que nós chamamos de nata. Eles se encontram? Se encontram só no domingo, no final do intensivão. São processos paralelos, separados, então, São né? separados. As pessoas, Tá? É importante a gente destacar que tudo que se é feito, tanto com a família quanto com o dependente, é sigiloso, tá? Nós trabalhamos em cima do sigilo, assim como as nossas salas, que são separados, e é sigiloso. Só uma perguntinha, Ruth. Então, os dependentes e os familiares ficam separados nesse processo, se encontram lá no final. A questão do sigilo, né, como você mesmo disse, é muito importante. E o que se propõe depois que termina o intensivão? Uma outra pergunta. E se o dependente não quiser ir fazer o intensivão, o familiar pode fazer? Com certeza, tá? Mesmo que seu dependente não queira participar, nós convidamos a família, tá? Que é importante, né? Que ela participe, até mesmo para estar aprendendo como lidar, para que ela possa levar o dependente a querer, tá? E a nossa proposta é que depois o dependente continue o tratamento, né, nas salas de autoajuda, que é o NATA, tá? E a família também. Nós temos, a nossa comunidade trabalha com salas para o dependente, para o familiar do dependente e para os filhos dos dependentes menores de 16 anos. São salas todas separadas, né? E todas nós trabalhamos em cima do sigilo. É um trabalho interessante porque ele pensa no todo, né? Na família, desde o dependente, como também para a esposa, a mãe, mas também pensa nesses filhos do dependente, né? E a gente sabe o quanto essas crianças acabam sendo realmente impactadas negativamente com esse processo. Existe na comunidade a questão da internação ou não? Sim, tá? Nós estamos acolhendo e para ser acolhido, o dependente precisa participar do intensivão, tá? Ele participa, fica essa semana e ao final do intensivão é feita uma avaliação, né? E ele é acolhido. Então, ele pode passando pelo intensivão, ele pode ser, então, acolhido, ou seja, passar por um processo mais demorado, um processo mais... Sim, o nosso processo de acolhimento é de 9 meses. E a internação é masculina e feminina? Masculina. Tá? Infelizmente ainda a gente não tem como, é um sonho nosso, né? Uhum. Fazer o trabalho com as mulheres também, mas ainda não conseguimos fazer esse trabalho com as mulheres também. É bem complicado mesmo, né? Tá? Mas mesmo assim, mulheres dependentes, nós temos as nossas salas, né, de nata. Eu sou mãe de uma menina não, hoje ela é uma mulher dependente, na qual ela está sóbria já há 8 anos, né, com a graça de Deus, e ela conseguiu essa sobriedade através do intensivão e das salas, né, de autoajuda. E esse intensivão vai ser aberto para as mulheres ou só para homens? Nós estamos abrindo para mulheres também. Interessante. Então, se houverem mulheres interessadas em passar pelo processo do intensivão, ficar uma semana, então elas podem também se inscrever. Sim, que vai ser... Se nós tivermos inscrição de mulheres, vão ser recebidas, sim. Que bom. Ruth, as pessoas que estão interessadas, né, ou que possam se interessar em conhecer mais esse trabalho da comunidade Casa Esperança e Vida, em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho do intensivão, ou até mesmo se inscrever, né, no intensivão, como é que elas podem fazer? Tem custo? Qual é o contato telefônico? Tá. O intensivão do NATA, que é do dependente, essa uma semana, está saindo por R$300, tá? A semana. Isso é incluído tudo, né? Alimentação,
e todas as despesas em si. E da família o valor de R$100. É um custo bem acessível, né? Sim, tá? Para fazer inscrição, pode estar ligando para o 59208823 no horário comercial. Falando com quem? Com a Nilvânia. Uhum. Ou o José Roberto, que está lá também, tá? 59208823. Isso. Nós vamos deixar esse telefone também aqui no Facebook, na página do Tocando em Frente, para quem tiver interessado poder acessar e também pegar essa informação. Então fica a dica, né? Quem está aí com algum problema mais emergencial ou que está precisando de algum local para poder passar por um processo de desintoxicação e posterior tratamento, a dica é essa, né? O intensivão da comunidade Casa Esperança e Vida. A Ruth, ela fez uma explanação interessante sobre o trabalho. Eu acho que a gente pode pensar em convidar a Ruth para vir outra vez aqui falar conosco sobre a própria experiência pessoal dela, né, Ruth? O que você acha? A gente pode deixar marcado? Pode marcar. Tá bom? Tá bom. Estarei aí. Você quer deixar algum outro contato, algum site para o pessoal poder acessar? Olha, no momento a gente tá mexendo no site, então ele já deve ter saído do ar, eu nem sei se ele já saiu agora, porque a gente começou a mexer agora, tá? Mas dentro em breve nós estaremos com ele no ar de novo, tá? E alimentando, tendo as informações de quando vai ter intensivão, que na verdade os intensivões estão acontecendo a cada 2 meses, né? A gente tem intensivão, mas nesse telefone que eu passei também, vocês podem estar encontrando os endereços de todos os nossos núcleos, né? Onde acontecem as salas de apoio, tá? E quem também, que tiver interesse, às vezes, de estar abrindo um núcleo para estar trabalhando, nós damos toda a formação. É necessário ter no mínimo 12 pessoas, né, para que comece, faça a abertura de um núcleo da nossa comunidade, tá? Então, quem tiver interessado, sentir que precisa, tem um lugar que está necessitando, nós também estamos aí para dar toda essa formação. Ok, Ruth, muito obrigado. Continue nesse trabalho. Eu penso que é muito útil e com certeza vai ajudar e já ajudou muita gente, né? Então, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações, e fica então o convite, né, para a gente poder estar retomando essa conversa, mas para falar um pouquinho da sua experiência, tá ok? Muito obrigado, viu, Ruth? Eu agradeço. Um bom sábado e um bom domingo para você. Obrigada. Bom, gente, é isso, né? 2 participações interessantes. Só retomando, o intensivão começa no dia 4 de novembro para o dependente químico e dia 8 de novembro para o familiar. E o telefone da CCV é 59208823. Queremos deixar aqui nosso abraço a todos os que estão neste momento nos ouvindo, a toda a comunidade Casa Esperança e Vida, agradecer imensamente a participação da doutora Neliana, e a todos aqueles que trabalham e se esforçam para levar um pouco mais de luz a tantas pessoas que sofrem, né? Durante a semana você pode ligar aqui na Rádio 9 de Julho no programa Palavra de Amigo, que acontece todos os dias das 14 às 15 horas, e deixar seu nome, seu telefone para participar do atendimento do programa Tocando em Frente, que acontece todo sábado às 19. É preciso amor para poder buscar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Apresentação Padre Estevão Ferreira e a participação de Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega